Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News, que passa a transmitir a partir de agora a oração do Ângelus, guiada pelo Papa Francisco neste 10 de dezembro, segundo domingo do Advento. Com vocês nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. E uma saudação a todas as emissoras de rádio e televisão que a partir de agora estão sintonizadas conosco e a todos os nossos internautas que nos acompanham através do nosso site e dos nossos canais no YouTube e no Facebook. Sejam bem-vindos a essa transmissão. Domingo de sol e a temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 15 graus. Vimos agora há pouco as câmeras do Vatican Media que nos mostram já a praça enfeitada para este Natal. Ontem mesmo, no final da tarde, houve a cerimônia para a inauguração do presépio e da árvore. Alguns detalhes neste momento estão sendo transmitidos. Na presença também das delegações oficiais que doaram símbolos natalinos ao Vaticano. E ao receber essas delegações ontem pela manhã, o Papa falou do significado, primeiro do presépio, que vem da diocese de Rieti, aqui perto de Roma. Este ano faz memória da cena da Natividade idealizada por São Francisco de Assis em 1223, ou seja, 800 anos atrás. E por isso a encenação se inspira na obra que se encontra em Greccio, aqui nas proximidades da capital italiana. Para o Papa, o presépio deve resgatar em nós a nostalgia do silêncio e da oração. Silêncio para poder ouvir o que Jesus nos diz a partir daquela cátedra singular que é a manjedoura. E oração para expressar a maravilha, a ternura e também as lágrimas que a cena da Natividade suscita em nós. Este ano, de modo especial, o presépio, segundo o Papa, deve nos convidar também a pensar no drama que vivem as populações da Terra Santa. Já a árvore propõe o tema do cuidado com a casa comum. Na Praça São Pedro está um abeto de 28 metros de altura, que foi cortado porque havia o risco de desabar depois de 56 anos de vida. O corte já havia sido planejado e autorizado. Estava na região do Piemonte, no norte da Itália. E também a sua madeira não vai ser desperdiçada, mas vai se transformar em brinquedos para serem distribuídos pela Caritas para as crianças. As cortinas aos poucos vão se abrindo e já podemos ver o Papa, que se prepara então para a sua alocução. Os fiéis o acolhem com um aplauso. A praça hoje repleta de fiéis e peregrinos. Papa o saúda, então vamos agora nos preparar para ouvir a sua locução. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Neste segundo domingo de Advento, o Evangelho nos fala de João Batista, o precursor de Jesus, e o descreve como voz daquele que grita no deserto. Voz daquele que grita no deserto. O deserto, um lugar vazio, onde não se comunica, e a voz, instrumento para falar, parecem duas imagens contraditórias, mas no Batista confluem. O deserto. João prega ali, nas proximidades do Rio Jordão, perto do ponto onde o seu povo, muitos séculos antes, entrou na Terra Prometida. Deste modo, é como se dissesse, para ouvir Deus, devemos voltar para o lugar onde Ele, por 40 anos, acompanhou, protegeu e educou o seu povo no deserto. Esse é o local do silêncio, é o local da essencialidade, onde não é permitido divagar sobre coisas inúteis, mas é preciso se concentrar no que é indispensável para viver.
E esse é um chamado sempre atual. Para proceder no caminho da vida, é necessário despir-se do a mais, porque viver bem não quer dizer encher-se de coisas inúteis, mas se libertar do supérfluo, para cavar em profundidade dentro de si, para compreender aquilo que é realmente importante diante de Deus. Somente se através do silêncio e da oração fizermos espaço a Jesus, que é a palavra do Pai, saberemos nos libertar da poluição das palavras vãs e dos falatórios. O silêncio e a sobriedade. Nas palavras, no uso das coisas, sobriedade na mídia e nas redes sociais. Não só são promessas ou virtude, mas elementos essenciais da vida cristã. E reflitamos sobre a segunda imagem, a voz, o deserto e a voz. Ele é um instrumento com o qual manifestamos o que pensamos e levamos no coração. Compreendemos então que está muito relacionada com o silêncio, porque expressa aquilo que amadurece dentro, da escuta daquilo que o Espírito sugere. Irmãos e irmãs, se não se é capaz de calar, é difícil que se tenha algo de bom a dizer. E quanto mais atento ao silêncio, mais forte é a palavra. João Batista, aquela voz, é ligada à genuidade da sua experiência e à limpidez do seu coração. Por isso podemos nos perguntar: que lugar ocupa o silêncio nos meus dias? É um silêncio vazio, talvez opressor, ou um espaço de escuta, de oração, onde custodiar o coração? A minha vida é sóbria ou repleta de coisas supérfluas? Mesmo que signifique ir contra a corrente, valorizemos o silêncio, a sobriedade e a escuta. Que Maria, Virgem do Silêncio, nos ajude a amar o deserto para nos tornar vozes críveis que anunciam o seu Filho que vem. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anquessumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante, Christi Filii Tui incarnatione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrectionis, gloria perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Recebemos então a bênção do Papa Francisco, que agora saúda então os fiéis e peregrinos. Queridos Queridos irmãos e irmãs, 75 anos atrás
foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma via mestra sobre a qual muitos passos adiante foram feitos, mas muitos ainda faltam. E às vezes, infelizmente, se volta para trás. O empenho pelos direitos humanos nunca acaba. E, a propósito, estou próximo a todos aqueles que, sem proclamos, na vida concreta de todos os dias, lutam e pagam pessoalmente para defender os direitos de quem não conta. Alegro-me pela libertação de um número significativo de prisioneiros armênios e azerbaijanos. Olho com grande esperança para esse sinal de esperança entre Armênia e Azerbaijão, para a paz no Cáucaso Meridional, e encorajo as partes e os seus líderes a concluir o quanto antes um tratado de paz. Daqui a alguns dias vai se concluir os trabalhos da COP28 sobre o clima, em andamento em Dubai. Peço que rezem para que se chegue a um bom resultado para o cuidado da casa comum e para a tutela das populações. E vamos continuar a rezar pelas populações que sofrem por causa da guerra. Estamos caminhando rumo ao Natal. Vamos ser capazes, com a ajuda de Deus, de fazer passos concretos de paz? Não é fácil, sabemos. Alguns conflitos têm raízes históricas e profundas, mas temos também o testemunho de homens e mulheres que trabalharam com sabedoria e paciência para a convivência pacífica. Que se siga o exemplo dessas pessoas, que se empenhem para enfrentar e remover as causas dos conflitos. E a propósito de direitos humanos, se protejam os civis, os hospitais, os locais de culto, sejam libertados os reféns e garantidas as ajudas humanitárias. Não esqueçamos da martirizada Ucrânia, da Palestina, de Israel. Garanto a minha oração também pelas vítimas de um incêndio que ocorreu 2 dias atrás no hospital de Tivoli. E saúdo com afeto todos vocês, romanos e peregrinos da Itália e de outras partes do mundo. Em especial, saúdo os fiéis de São Nicola Manfredi, os escoteiros adultos e grupos de jovens de algumas cidades aqui da Itália. A todos desejo um bom domingo e, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e arrivederci, até logo. Assim, o Papa Francisco, então, saúda os peregrinos e fiéis que hoje são numerosos neste segundo domingo do Advento. O Papa, então, reforçou o seu apelo pela paz, de modo especial, rumo ao Natal, e falou, então, da Ucrânia, da Palestina e de Israel. E também recordou os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E assim, queridos amigos, chegamos ao final desta transmissão. Acesse o nosso site, as nossas redes sociais para mais informações. Um bom domingo a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.